Bom, então vamos começar então agora. Agora sim, oficialmente. Não tem como a gente falar de teoria da aprendizagem sem falar de Vygotsky e Piaget. Tem como. Então, primeira coisa que a gente tem que ter ideia é o seguinte. Ambos são interacionistas. Mas, professor Anderson, eu li por aí que Piaget sim é interacionista e Vygotsky é sócio-interacionista. Sim, está correto. Mas sócio-interacionismo é uma característica dentro do interacionismo. O próprio nome já diz, correto? Por que eu estou focando muito bem isso? Porque já caiu em prova anterior, normalmente cai, quando cai os dois na mesma questão, cai cobrando a diferença. Mas já caiu em prova anterior cobrando a semelhança. E assim, é óbvio. E a semelhança é que ambos são interacionistas. E o que é o pensamento da teoria da aprendizagem do interacionismo? Os interacionistas acreditam na influência do meio na aprendizagem do aluno. Tá? Então a teoria da aprendizagem que se baseia na relação da influência do meio, tá? Na relação da aprendizagem, é o pensamento interacionista. E obviamente nós temos aí vários pensadores interacionistas, né? Que costumam cair em prova. Já falando do pessoal, Piaget, Vygotsky, Vallon, também cobrado em prova, não é? Quer dizer, então, características aí relacionadas a isso, tá bom? Sejam bem-vindos ao pessoal que linkou agora, tá? Lembrando a todos que essa aula está sendo gravada e você vai poder assistir quantas vezes quiser. Acredito que na segunda-feira já esteja o vídeo disponível para todos, né? Por conta aí do final de semana tem um atrasozinho, mas normalmente 48 horas a gente já posta no máximo, né? Não chega a 48 horas, 24 horas no máximo. A gente tem um limite de 48 horas, mas a gente já posta o vídeo para você ter ali acesso, tá? E o vídeo será postado no grupo do WhatsApp, então quando acabar a aula não saia do grupo, né? Porque é ali que tu vai ter acesso. E ali também serão postados mais materiais, tá? O material de língua portuguesa e outros materiais que também serão postados ali, que a aula vai estar aí, o calendário da aula, né? Então, primeiro tempo a gente está tendo aí a parte específica, segundo tempo leis educacionais, terceiro tempo conhecimentos gerais de Saquarema, redação, depois de redação um intervalozinho para almoço, né? De meio-dia a 1, aí de 1 às 2, língua portuguesa com a professora Luana, tá bom? Tá lá o cronograma direitinho, a gente vai tentar obedecê-lo de forma a não estendê-lo muito, tá? Pois bem, então vamos falar dos pontos centrais, né? Comecei a falar sobre teoria de aprendizagem, sobre isso. Bom, agora, o que mais cai em prova é a diferença em relação a Vygotsky e Piaget. Primeiro, a diferença em relação a como cada um entende o meio, né? O meio para Piaget é o meio biológico. Por isso que, inclusive, o pessoal costuma dizer que é o chamado meio de dentro para fora. O meio para Vygotsky é o meio social. Aí é a partir daí que vem essa ideia do sócio-interacionismo. Por quê? Porque é o chamado meio de fora para dentro. Por isso que o pessoal costuma dizer que é o meio de fora para dentro. Bom, outra característica que você tem, né, de diferença entre ambos é o seguinte: é a relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Isso é muito cobrado em prova. Por favor, anote, grave no fundo do seu coração isso, porque vai valer a pena. Para Piaget, o desenvolvimento precede a aprendizagem. Isso para Piaget é fundamental. Piaget acredita que o indivíduo, para aprender, ele necessariamente tem que se desenvolver. Sem desenvolvimento, ele não aprende. Ou seja, o desenvolvimento impulsiona a aprendizagem. Então repara um detalhe, eu usei sinônimos.
Por quê? Porque o que faz o pessoal errar muitas questões de prova, de concurso, e eu, obviamente, quem não me conhece, sou o professor Anderson Dionísio, professor há mais de 30 anos em curso preparatório, aprovado e classificado em mais de 70 concursos, ex-servidor público concursado da Prefeitura de Saquarema, inclusive, tá? E, tipo assim, cara, eu sou um pesquisador da área de concurso público. E o que mais leva os alunos a errarem questões é o não entendimento da questão em si. Por quê? Porque a nossa língua portuguesa é uma língua riquíssima e que, obviamente, o pessoal, na hora da feitura das questões, utiliza muitos sinônimos. E isso acaba engabulando o pessoal. Então, atenção, né? Desenvolvimento vem antes da aprendizagem. Isso é o pensamento piagetiano. Vygotsky não. Vygotsky acredita que desenvolvimento e aprendizagem são processos indissociáveis. O que significa isso? Eles caminham juntos, ou seja, um não precede o outro, ok? Então é importantíssimo que você saiba essa proposição. Então, para Vygotsky, enquanto o cara vai aprendendo, ele vai se desenvolvendo e vice-versa. Anderson, é por isso que Piaget tem as etapas do desenvolvimento cognitivo? Sim. Né? Sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Isso aí. Por quê? Porque o pensamento piagetiano tem a ver com a ideia de escada. Porque o pensamento piagetiano tem a ver com a ideia de etapas. O próprio nome já diz, etapa. Porque o desenvolvimento precede a aprendizagem. Já Vygotsky não tem esse pensamento de etapas, né? O que Vygotsky cria? Ele pensa a relação das zonas de desenvolvimento. Então, zona de desenvolvimento real, tudo aquilo que o aluno realiza sozinho, tudo aquilo que o aluno tem autonomia. Zona de desenvolvimento potencial, tudo aquilo que o aluno realiza com ajuda, tudo aquilo que o aluno realiza com intervenção de alguém, com a ajuda do professor, de outro aluno, de um colega, dos pais. E zona de desenvolvimento proximal, que é exatamente o quê? A zona intermediária entre as duas. Ou seja, é quando o aluno está naquela oscilação. Ora ele consegue realizar a tarefa sozinho, ora ele não consegue realizar a tarefa. Ora consegue, ora não consegue. Ou seja, é a chamada zona proximal de desenvolvimento. Ou seja, é a relação que você tem do pensamento de Vygotsky. Repara um detalhe, Vygotsky não fala em nenhum momento de etapas. Por quê? Porque para Vygotsky o desenvolvimento e a aprendizagem caminham o quê? Juntos. São indissociáveis. Caminham juntos. É a relação que você tem. Outro ponto também muito cobrado dentro de teoria da aprendizagem em relação a Vygotsky é a questão da importância da linguagem. Vygotsky, ele destaca a importância da linguagem, a importância da interação social na relação da aprendizagem. A grosso modo, né, para você ter um entendimento mais amplo disso, é aquela frase do Chacrinha, né, clássica, e para Vygotsky também cabe ela: quem não se comunica se trumbica. No caso de Vygotsky, quem não se comunica não aprende. Ou seja, quem não interage com o outro, quem não interage com o outro, não aprende. Isso é um pensamento de Vygotsky, ok? Característica que você tem, que temos sim que destacar, ok? Beleza? Piaget, gente, Piaget era biólogo. E como a maior parte dos biólogos que eu conheço são fãs incondicionais de Charles Darwin.
e que, obviamente, Charles Darwin é o autor da teoria da evolução das espécies. Toda aquela relação da adaptação da espécie ao meio. Então, obviamente, as espécies vão se adaptar ao meio físico. E esse meio físico é a questão da água, da temperatura, do solo, do relevo. Isso é a teoria de Charles Darwin. Piaget, ele que se baseou muito nessa relação também de Charles Darwin, né? Porque o que ele fala sobre a questão da educação, da aprendizagem, né? Da questão da aprendizagem. Ele fala que a aprendizagem ela parte do processo de adaptação. E o processo de adaptação, tá? Ele se divide em dois momentos, que é a relação da assimilação e da acomodação. O que vem a ser a assimilação para Jean Piaget? É quando você incorpora conhecimentos novos àqueles que você já tem. Então, a partir do momento que você incorpora novos conhecimentos àqueles que você já detém, significa dizer que você está passando por um processo de assimilação, um pensamento piagetiano. E o processo de acomodação? O processo de acomodação é a relação do quê? Justamente quando você tem mudança de padrões comportamentais. Como assim mudança de padrões comportamentais? É justamente quando você tem mudanças de forma de pensar, chamada mudança dos esquemas mentais. Tá? E esse processo de adaptação, a busca do conhecimento para Piaget é uma busca de relação de desequilíbrio e equilíbrio. Por isso que tem essa relação da equilibração. É como se fosse uma adaptação da espécie de Charles Darwin. Tá entendendo? Então, quando você vai para uma região de grande altitude, teu corpo tem adaptação, está passando por adaptação. Ar rarefeito, sei lá, não é? Então, seu corpo está entrando em equilíbrio com o ambiente. É o mesmo pensamento em relação à questão da aprendizagem, num pensamento piagetiano, não é? Quer dizer, as estruturas entram em desequilíbrio a partir da incorporação de novos conhecimentos e buscam um ajustamento, essa relação desse novo equilíbrio, que é a relação da adaptação, que é o processo de equilibração num pensamento piagetiano, ok? Dúvidas, perguntas, colocações? Ah, Anderson, tem slide? Tem. Vai mostrar? Vou. É porque eu gosto de iniciar minha aula, quem nunca assistiu minha aula, nesse bate-papo, nessa conversa, nessa... É coisa de professor presencial, né? 30 anos como professor, obviamente, a maior parte da minha carreira, professor presencial, mas aí esse pós-pandemia para cá, com esse advento tecnológico todo, o curso acabou virando um curso online, até porque a gente tenta abrir turmas presenciais e dificilmente a gente consegue. Mas a gente, turma online, nossa, cara, bomba. Só para você ter uma ideia, nesse projeto de Saquarema, quem já está fazendo nossas turmas sabe o que eu estou falando, né? Nós temos, com esse aulão, 3 turmas, né? A turma de Saquarema geral, que já vai encerrar semana que vem, a turma de orientação pedagógica, educacional, inspetoria, né, que também vai terminar semana que vem, e o aulão. E semana que vem, no caso semana que vem, a gente vai começar agora a propaganda para montar nossa turma de exercício e o nosso projeto redação para Saquarema também. Quer dizer, somando todas as nossas turmas, tirando essas que a gente nem abriu ainda, a gente tem mais ou menos algo em torno de quase 200 alunos, 150, 160 alunos estudando conosco.
Poxa, nossa turma presencial a gente não conseguiu, não conseguiu matricular 10, 12. Custo mais elevado, aquela coisa toda. Presencial, cada um mora num lugar, fica meio difícil. A gente juntar o pessoal tudo num lugar só. E fica essa dificuldade muito grande, né? Mas assim, eu sou um professor de origem presencial. Eu gosto de dar aula assim, olhando para o aluno, né? Mas assim, enfim, essa coisa, é por isso que nossas aulas normalmente, tanto eu quanto assim, até a Luana também, de português também faz muito isso, né? A gente dá muita aula assim, olhando, né, e tal, falando assim, nesse bate-papo. Acho que fica mais informal, né? Melhor do que o cara chegar, compartilhar a tela e ficar aquela pá, logo. Daqui a pouco a gente vai compartilhar. Tô falando disso não. Entendeu? Mas dá aquele contato maior, né? Aquela quebra do gelo no início, né? Pelo menos. Tá? Pois bem. Né? Seguindo aqui o assunto. Ah, tá. Não, a gente tem outras teorias de aprendizagem, né? Além do interacionismo. Temos o inatismo. O que é o inatismo? O inatismo, o cara já nasce pronto. O que é o inato? O inato é situações pós-nascimento pouco influenciam no desenvolvimento da inteligência, do intelecto do aluno. O que é isso? O inatismo crê na questão da genética, da hereditariedade, ou seja, se o pai é inteligente, a mãe é inteligente, o filho vai ser inteligente, ou seja, a inteligência, o intelecto é passado de pai para filho, ok? Outra característica do pensamento inato é o que? Do inatismo. É a capacidade da inteligência ser baseada na medição. Cuidado para não confundir. Interacionismo é mediar. Mediar é a mesma coisa que interagir, tá? Para quem não sabe, tá? Inatismo é medir. Medição. Ó, tá vendo como é que o cara bota a palavra solta em prova? E, cara, às vezes a gente confunde por isso, né? Medição é quantificar. Por quê? Porque o teste de QI é um pensamento QI, coeficiente de inteligência. É um pensamento inato, que crê que a inteligência pode ser medida, pode ser quantificada, tá? É a relação que a gente tem. Outro pensamento que nós temos também na teoria da aprendizagem é o behaviorismo, que também é conhecido como comportamentalismo ou como condicionamento. Skinner, né? Aquela relação toda. O que é isso? É a aprendizagem que parte principalmente de estímulos que são provocados. A partir do momento que você estimula, condiciona, consequentemente você tem um pensamento comportamentalista, behaviorista, né? Anderson, musculação, condicionamento físico, é tudo a ver isso, tudo a ver com isso. O próprio nome já diz, condicionamento. O que é isso? Você está lá condicionando o teu corpo aquilo ali, né? Buscar aquele resultado. É estímulo. Qual o estímulo? Uma boa alimentação, levantar peso, tudo isso que o professor Anderson não faz, mas deveria fazer. E agora, como minha saúde está gritando um pouquinho mais, eu estou me vendo obrigado a começar a mudar hábitos. Mas é um pensamento para a educação. Anderson, como assim para a educação? Sim, a teoria do comportamentalismo, assim, ela é muito mal vista porque as pesquisas sobre ela são muito feitas em cima de animais. Cães, pombo-correio, animais de circo. O que é isso? Estímulo, condicionamento operante, né? Quer dizer, respostas positivas para estímulos positivos, respostas negativas para estímulos negativos. É aquela coisa toda do animal de circo, né? O cara realizou aquela tarefa, né? Como é que é? Tem que fazer aqui com o meu cachorro isso?
Tem até aquele encantador de cães, faz isso. Como é que é o nome que faz com o cachorro? Adestrar. Um adestramento. Não é? Quer dizer, parte muito dessa relação. E por fim, nós temos a relação também do humanismo, né? O humanismo, pensador principal Carl Rogers, né? É realmente aquele que vai influenciar diretamente o manifesto do pioneiro da educação, né? Ou seja, o movimento de escola nova, até por conta dessa relação de você ver o centro como aluno, né? O aluno, não mais o professor, mas sim o aluno. E por quê? Porque o pensamento humanista, na teoria da aprendizagem, ele parte do princípio de ver o aluno como um todo, e não meramente como um aluno. Tá? O próprio nome já sugere isso, né? A própria relação já coloca como isso, ver o aluno como humano. Ou seja, você ver o aspecto físico, psicológico, emocional. Nossa, como a gente trabalha hoje com a questão do emocional, né, gente? Né? É uma coisa que já do início do século passado já se discutia. E hoje, nossa, cara, é um foco. Pessoal que trabalha aí já é professor de rede pública, assim como eu, colega, né? Professor. Como você trabalha, não só de rede pública, rede privada também, já dei muita aula em rede privada. Hoje só dou aula em rede privada em curso preparatório, né? Fazendo bico, né? Bico. Mas, assim, como você mexe com questão emocional, né, cara? É muito complicado, muito complexo, né? A maior parte hoje dos problemas, das doenças que você tem, são de tratos emocionais. O humanismo já falava disso com Carl Rogers, né? Lá na primeira metade do século XX. Né? Entender o aluno como um todo, né? Questão da alimentação, você vê, por exemplo, a introdução da merenda escolar é um pensamento da escola nova, né? E obviamente é um pensamento humanista, né? O humanismo foi o que mais influenciou esse movimento, né, da escola nova, que é o manifesto do pioneiro da educação, ok? Característica que você tem, show de bola, e vamos que vamos, né? Bacana. Bom, outro assunto também muito importante que nós temos que falar, vamos falar hoje, né? Eu postei no grupo de vocês o livreto. Nossa, cara, aquele livreto é de autoria minha, é o livreto, nossa, mais assim, plagiado, divulgado, etc. Você se baseia muito naquela leitura ali, que praticamente tua prova específica, nossa, vai estar toda ali, tá? Tanto do pessoal que vai fazer de orientação, tirando a parte lá isolada, né? Quanto do pessoal também que vai fazer de séries iniciais, entendeu? Se baseia ali, que ali é bem completo, fala bastante sobre isso, inclusive sobre esse assunto que eu vou falar aqui para vocês, e vou já compartilhar a tela, que é a questão da interdisciplinaridade. O que acontece, meus amigos? Olha, o conhecimento, o saber, ele não tem que ser fragmentado. O saber, ele é uma coisa só. Mas assim, nós estamos num momento de grande desafio educacional. Por quê? Porque nós aprendemos, na nossa época escolar, de forma fragmentada. Ciência, português, matemática, tudo separadinho. E hoje a gente está numa época de transição, né, em relação a essa questão interdisciplinar. Ou seja, buscar um saber, mostrar um saber cada vez mais integrado. Por que é um desafio? Porque a gente aprendeu de uma forma e está tendo que ensinar de outra. Eu lembro que no início da minha carreira de magistério, que ainda nem sonhava em discutir isso, apesar que essa relação da transdisciplinaridade foi dita já há muito tempo, há mais de 60 anos atrás, por Jean Piaget inicialmente,
foi o precursor dessa questão da interdisciplinaridade, foi o Piaget, né? Esses caras mexeram em tudo, basicamente, né? Na educação. E o que acontece? Mas a gente não falava sobre isso. Eu chegava ao cúmulo assim, professor de, sei lá, ciências, matemática, escreveu alguma coisa errada no quadro. Aí o aluno, sei lá, corrigiu o professor, né? Porque o aluno adora isso, adora corrigir o professor. Professor, tá escrito errado. Aí o professor, assim, não sei se como autodefesa, né, numa concepção tradicional dele de visão, respondia assim: mas eu também não sou professor de língua portuguesa. Como que quer dizer? Pô, isso não me interessa, esse saber, ele é compartimentado, não me interessa. Hoje não cabe mais isso. Ok? Por quê? Porque a gente sabe que o conhecimento é um conhecimento integrado. Então, a cada ano que passa, e inclusive livros novos, né? Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Milênio, enfim, os educadores contemporâneos da pedagogia moderna, da mesma forma que hoje não fala mais sobre medição de conhecimento, hoje é inteligência múltipla, correto? Nós temos o quê? Nós temos também essa questão da integração do saber, um saber cada vez mais integrado. Então é exatamente por isso que nós temos essa relação da interdisciplinaridade. E o que vem a ser isso? São estágios de integração. A gente pode entender dessa forma, estágios de integração. O primeiro estágio, que é o menos integrado, é o multidisciplinar, depois o pluridisciplinar, depois o interdisciplinar, e o mais integrado de todos é o transdisciplinar. O que vem a ser o multidisciplinar? É quando você tem, né, um assunto, um tema que é colocado, tá? Um tema, água, meio ambiente. E cada disciplina trabalha o tema de forma separada. Se você tem um tema e cada disciplina trabalha separado, é o quê? É um projeto, é um trabalho multidisciplinar. Então vamos imaginar uma feira de ciências, em que cada disciplina trabalha o tema meio ambiente da sua forma. É uma feira multidisciplinar. Se eles colocaram como feira interdisciplinar, colocaram errado o conceito. Tá, gente? Pluridisciplinar. O que é o pluridisciplinar? É quando as disciplinas trabalham separadas também, igual o multi, trabalha separado. Mas há uma cooperação entre elas. Como assim uma cooperação? Chega um dado momento na pesquisa do aluno e que, obviamente, o aluno ele busca, né, informações com outra disciplina. Se ele busca essas informações, é porque há conexão. Então, estamos falando sobre o quê? Uma atividade, uma aula, uma feira, um projeto pluridisciplinar. Então vamos lá. Palavra-chave para multi, separado. Palavra-chave para pluri, conexão. Interdisciplinar é quando as disciplinas trabalham de forma integrada. Anderson, eu tive uma aula com o professor X, F, D, H, sei lá, não importa, que falou que inter quando tem duas disciplinas. Não, gente, esquece. Cara, o que eu já vi de gente ensinando errado, eu já tive raiva de quem ensinou errado. Hoje eu tenho até, de certa forma, pena, porque de repente o cara aprendeu errado. Sério, porque hoje, assim, a carga de informação é tão grande, né, nessa era da informação, nessa globalização, e nossa, cara, é uma informação desinformação, né, ao mesmo tempo, porque a informação que a gente recebe via grande rede, né, também não tem
fontes muitas vezes confiáveis, né? Então o cara muitas vezes ele teve boa vontade de aprender, mas aprendeu errado, tá? Então acaba ensinando errado. Eu já tive raiva dessa galera, mas hoje eu tenho até, de certa forma, assim, um pouco de pena do pessoal que ensina, professor que ensina errado, né? Então esquece o número de disciplina, não importa se for duas. Se for duas disciplinas, é interdisciplinar. Se for 10 disciplinas, também é interdisciplinar. Não tem questão quantitativa de disciplina, tá entendendo? Não tem, tá? Apaga isso. Você não vai ver, vai ler isso em nenhum lugar, tá? Nenhum autor. Zabala é o autor que fala sobre isso. Você não vai ler isso em nenhuma obra do Zabala, tá? Beleza? Então vamos lá. Ponto. Então, quando as disciplinas são integradas, mais uma vez, não importa o número delas, você tem o quê? Uma atividade interdisciplinar. Então é quando, por exemplo, geografia se une com história, com matemática, com português, ou então se une só com, sei lá, língua portuguesa, estou dando exemplo, e faz um projeto ligado à questão da literatura e à questão do meio ambiente, quanto à sua importância, a um recurso estratégico, a preservação, até porque, como nós sabemos, meio ambiente é um tema transversal. O que é um tema transversal? Tema transversal, nossa, como caiu na última prova isso no último concurso de Saquarema, né? O que é um tema transversal? O tema transversal é um tema que vai além de uma disciplina. Ele vai, trans é de além, né? É um tema transversal. Meio ambiente, orientação sexual, tá? Pluralidade cultural. Você não discute isso em uma disciplina só. Não tem como. Beleza? Pois bem, e a transdisciplinaridade? A transdisciplinaridade é quando as disciplinas estão tão integradas, mas tão integradas, que você não consegue perceber a separação entre elas. Assim, sempre me vem à cabeça, para dar como exemplo, atividades ligadas à educação infantil. Em especial, duas atividades que eu tenho um carinho muito grande. Uma que eu normalmente dou exemplo, que é o desenho da mão, que o aluno faz o desenho da mão, em que o cara ali estuda numeral, linguagem e tal, outra coisa, e ele não tem discernimento, isso aqui é matemática, isso aqui ele vê como uma atividade só. E a outra é quando ele planta o feijãozinho no algodão, que eu acho tão linda essa atividade, né? O carocinho do feijão do algodão, e que ali brota, germina, né? Então ali ele trabalha filosofia, trabalha meio ambiente, trabalha várias atividades ali que são ele trabalha várias disciplinas numa atividade só. E ele não tem discernimento de onde começa uma e inicia a outra, pelo fato de estar tão integrado. Então isso é uma atividade transdisciplinar. Claro, eu como exemplo prático, para que todos entendam, eu dou essas atividades de educação infantil. Mas óbvio que não é só na educação infantil que existe uma transdisciplinaridade. Uma educação para o futuro, vamos dizer assim, dizendo, né? Porque os autores que escrevem isso, a própria Unesco fala sobre isso, diz que o ideal é que toda a educação seja transdisciplinar. Só que, obviamente, isso aí ainda está numa linha utópica, né? Porque, nossa, estamos num processo evolutivo na educação, estamos participando desse processo evolutivo para talvez um dia alcançar essa demanda, né? Essa relação que você tem, beleza? Tranquilo? Vamos dar uma olhada então aqui no primeiro slide. Vamos lá, galera. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Bate-papo, gente? Tranquilo, né? Bacana, maneiro. Show de bola. Então vamos que vamos. Pois bem, você que está aí, né, na gravação, pode pegar aí o livreto
Anderson, PDF. E ali você vai ver basicamente tudo isso que a gente está falando e muito mais, tá? Aqui tu tá vendo uma chargezinha, né? Com uma crítica lá ao comportamentalismo, né? Você vê o cara fazendo pesquisas ali com animais, aquela coisa ali dos estímulos, né? Enfim. As etapas do desenvolvimento cognitivo piagetiano, tá ali mostrando uma riqueza maior de detalhes em relação a tudo isso que eu falei, claro, a um aulão, né? Então é tipo uma revisão hoje. Aqui são as zonas de desenvolvimento, tá vendo? Tá lá. Real, Piaget, né? Se refere às conquistas já efetivadas pela criança. Potencial, se refere às capacidades a serem construídas. A criança realiza através da colaboração com os outros. Proximal é a distância entre aquilo que ela é capaz de realizar sozinha e aquilo que ela só realiza com a ajuda dos outros, tá vendo? Te ensinei certinho, tu tira onda, eu te ensinei certinho. Enfim, aí vai falando sobre várias questões ligadas a isso. Behaviorismo, né? E aqui vamos chegar aqui no quadrinho que eu quero mostrar para vocês. Multidisciplinaridade. Existe uma temática comum, não existe relação de cooperação entre as disciplinas. Por isso que as disciplinas são quadradinhos que estão separados, tá vendo? Pluri. Os quadradinhos estão separados, mas tem uma setinha. Essa setinha é o quê? Cooperação entre as disciplinas. Olha a Inter. A Inter já tem setinha mais complexa. Por quê? Porque além da cooperação tem um diálogo, ou seja, as disciplinas estão integradas. É isso que é interdisciplinar. Quando você tem uma integração. E a trans? Por isso que tem seta para tudo quanto é lado, tá vendo? Por quê? Porque elas estão tão integradas que não há separação visível, perceptível entre elas. Ok? Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Show, né? Ah, planejamento e avaliação. Show. Nossa, cara, essa parte aqui, depois você dá uma lida que você vai ver, cara. Olha o que eu falo aqui, ó. Imagina fazer uma viagem sem saber para onde você irá. Onde você vai hospedar? Onde você se hospedará? O que fará? Ela pode ser ótima, mas, como meus alunos falam, né? Pode dar ruim, meu amigo. Pode dar ruim. Meus alunos falam assim, pode dar ruim. O que é o pode dar ruim? Gente, planejamento. Vamos lá. Planejamento, ele é sempre necessário. Por que ele é sempre necessário? Porque sem ele, a probabilidade do pode dar ruim é muito maior. Beleza? Lá na apostila, e você vai ler a apostila, porra. Pega a apostila e lê, tá? Beleza? Tô te falando na gravação também. Pega lá e lê, tá? Porque fixa a gente também, não só a questão do áudio, mas a questão também da leitura, tá bom? E aqueles que tiverem possibilidade de imprimir, eu acho até melhor, gente. Porque, como a sua prova também vai ser impressa, eu acho melhor, tá? Vamos lá. Quando você faz uma viagem, vamos brincar lá da apostila.
sem planejar, a probabilidade de dar errado é muito maior. Por quê? Pô, se o lugar é quente, tu não vai levar roupa pro calor, vai levar roupa pro frio, se é frio, não leva pro calor, não sabe onde vai se hospedar. Voo, se for longe, horário de voo, perder o voo já é um transtorno. Se for em outro país, tem questão de passaporte, documental, visto, negócio de Covid, sei lá. Viagem tem que ter planejamento. Qual é a função do planejamento de uma viagem? Prever situações. Ah, Anderson, estou fazendo curso de Saquarema, não é para viajar não. É para passar na prova. Sim, mas o planejamento escolar é a mesma visão. Qual é o planejamento escolar? Qual é a função do planejamento escolar? É prever situações que ocorrem no processo educacional, no processo de sala de aula. Ter essa previsão. Por isso que é sempre necessário. Agora, claro, nós não temos o dom de acertar sempre. Até porque, se tivéssemos esse dom, com certeza não estaríamos aqui assistindo essa aula chata sábado comigo. Estaríamos arriscando na Mega Sena. Nem arriscando, você tem um dom, né? Você acertaria a Mega Sena e estaria aí sim planejando para viajar e não para fazer prova para Saquarema. Por isso que eu estou falando da segunda característica do planejamento. A primeira é que é sempre necessário. E a segunda qual é? Ele é flexível. Planejamento tem sempre que ser flexível. Por que flexível? Exatamente pelo fato de nós não termos essa capacidade de exatidão assertiva. Pau, pau, pedra é pedra. Entendeu? Exatamente por sermos assim, tá? Falhos, como Paulo Freire fala, certeza do inacabamento. Ah, pô, valeu, Rose. Poxa, como me deixa feliz, cara. Obrigado. Com certeza nós temos que o quê? Ter uma relação de flexibilizar. Flexibilizar, tá? Então, gente, qualquer dúvida, tá? Pode usar o chat, ou pode abrir o áudio e falar, não tem problema nenhum não, tá, gente? Fica à vontade, tá? Eu te explico e de todo amor, carinho e atenção que você merece, tá bom? Então vamos lá. Flexibilizar, fazer o chamado replanejamento. E assim, o autor que cai muito em prova em relação ao planejamento é o Libânio, né? Eu acredito que todos já devem ter ouvido falar, obviamente, claro, né? E estudado alguma coisa de Libânio. Eu que já dei aula em formação de professores, nossa, passava direto com minhas alunas, meus alunos, questão ligada a Libânio. Então o que acontece? O que ocorre? O que procede? São as etapas do planejamento. A primeira etapa é um diagnóstico. Anderson, o que é o diagnóstico? É uma avaliação. Exatamente por isso que na apostila eu coloquei o assunto avaliação junto com o planejamento, porque a avaliação ela segue características muito similares ao planejamento. Porque a avaliação também é sempre necessária, porém ela também tem que ser flexível. Ok? Tá? Ela é sempre necessária, porém tem que ser também flexível. Como assim, Anderson? Flexível. Ela é flexível no sentido de permitir várias formas de avaliação. Nós temos uma avaliação diagnóstica. O que é uma avaliação diagnóstica? Que é a primeira etapa do planejamento. É uma avaliação preliminar, que é aquela colocada com o objetivo de quê? Iniciar um trabalho, iniciar um processo de ensino-aprendizado. Beleza? Lançar um olhar sobre o aluno. Exatamente por isso que tem que ser uma avaliação que bem objetiva, ou seja, bem direta, rápida.
porque ela é preliminar, ela é para iniciar um processo educacional. Da mesma forma que um diagnóstico médico tem que ser rápido, não é? Medicina diagnóstica, quanto mais rápido você diagnosticar uma doença, maior a capacidade de efetividade no tratamento, né? Quanto antes você lançar um olhar sobre o aluno, efetivar as demandas do aluno, mais rápido você começa o trabalho efetivo sobre aqueles alunos. Então você tem também a questão da avaliação formativa. O que é uma avaliação formativa? É aquela ao longo do processo, que é uma avaliação muito flexível, porque obviamente como ela é ao longo, ela pode ser alterada de acordo com as questões encontradas, né? Os obstáculos encontrados. E por fim nós temos a avaliação classificatória, que é aquela que é a chamada somativa, né? Que é o famoso pau, pedra, que é aquela avaliação mais tradicional que nós temos. Ah, Anderson, quando você fala que a avaliação é sempre necessária, significa que é sempre necessária as 3 formas de avaliação? Não. Você pode avaliar só formativamente. Inclusive a LDB ela fala claramente que, a gente vai falar isso na parte de legislação, que os processos qualitativos superam os processos quantitativos. Prevalecem sobre o quantitativo. Entendeu? Então essa relação, tá? Bom, então, primeira etapa é um diagnóstico do planejamento, tá? Segunda etapa, né? Ali tu vai saber a demanda, né? A definição dos objetivos. O que é isso? Aonde você quer chegar? Ali, com a definição dos objetivos, você tem o quê? A seleção dos conteúdos, a seleção dos recursos e as estratégias que são colocadas. E, obviamente, no findar disso, você tem o quê? Uma avaliação também. E a partir dali, dessa avaliação, você pode ter o quê? Caso não tenha sido satisfatório o que você encontrou, um replanejamento. Ok? Então são características muito importantes que nós temos, tá, sobre essa questão e que, obviamente, cai em sua prova, tá? Grave no seu coração, porque são assuntos muito importantes. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Colocações? Comentários? Bate-papos? Tranquilo? Bacana? Maneiro? Show de bola, né? Muito legal. Bom, vamos então para o último tópicozinho dessa primeira parte da aula, para a gente entrar já na parte de legislação educacional, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a questão do desenvolvimento da criança. Então, concepções da criança, da infância, né? A criança é um sujeito social histórico, sujeito em desenvolvimento, mas que não implica somente a questão biológica. Ele é um sujeito biológico que se forma e tem processos de maturação psicológica.
assim como Piaget fala, Vygotsky, entre outros, né? A infância, um tempo de passagem. Se pensarmos em um contexto biológico, é a fase da vida. Mas no contexto social, né, temos que pensar que é uma formação humana. Então, esse momento, gente, é um momento que você vai empregar toda essa relação ligada ao que nós falamos de teoria da aprendizagem, tá? Nessa questão relacionada ao pensamento do desenvolvimento da criança. E nessas partes aqui, né, você tem a relação da família com a escola, muito importante, né? Questão da gestão democrática, né? O que é isso que está falando aqui? Olha que lindo, ó. Vamos lá. Gestão democrática, né? Gestão democrática, gente, o que é democracia? Democracia é povo. 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 Tá? Demo é povo, cracia é poder, né? Poder do povo. Então, dentro da gestão democrática, nós temos a relação de autonomia, a relação de participação, transparência. Por que transparência? Porque nós temos uma relação horizontal e valorização dos sujeitos, claro. A partir do momento que existe uma democracia, aí vou copiar a frase daquele jogador do Flamengo, Bruno Henrique. Tá todo mundo no mesmo patamar. É mais ou menos por aí o pensamento. Então a escola, o que acontece? Existe a relação do papel social da escola. Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. E nessa relação do papel social da escola, o que nós temos que entender? Que a escola ela não é um elemento à parte da sociedade, mas sim parte integrante da sociedade. Exatamente por isso que nós temos a formação de conselhos municipais de educação. Exatamente por isso que nós temos a formulação do projeto político-pedagógico da escola. O que é o PPP? O que é o projeto político-pedagógico? Projeto político-pedagógico nada mais é do que um documento norteador, aquele documento que vai direcionar a ação da escola. Ok? Característica que você tem. Nortear em que sentido? Nortear no sentido dos interesses da sociedade, dos interesses locais e nos interesses da comunidade local, comunidade escolar também. Como, por exemplo, o que, Anderson? Tudo. Como assim tudo? Tempo escolar. Distribuição do tempo escolar. Então vamos lá. Vai ser organizado em trimestres? Vai ser organizado em ciclo? O ano letivo começa quando? Em dezembro? Fevereiro? Março? Sim, gente, não existe uma regra única para... A gente tem que entender que o Brasil é um país de grandes complexidades, né? Tem lugar que fevereiro é época de cheia de rio. E aí? O cara não chega até a escola. Amazônia, por exemplo. Cabo Frio. Eu já fui professor, já me aventurei em vários municípios, tá, gente? Eu já fui professor também da prefeitura de Cabo Frio. E lá, o que acontece com Cabo Frio? Cabo Frio, assim como Saquarema, a gente vai ver, mas Cabo Frio ainda mais ainda que isso, é uma cidade turística. E o que acontece? O que ocorre? Ocorre que, consequentemente, lá em Cabo Frio, você tem Cabo Folia, atividades
carnaval, né? Consequentemente, para quê? Exatamente para que o ano letivo normalmente lá comece depois do carnaval. Lá começa depois, não tem como começar antes. Cidade enche, falta água. Quem tem casa de praia lá sabe o que eu estou falando. Falta pão na padaria. Exatamente por conta de tudo isso. A infraestrutura melhorou um pouquinho do tempo que eu era professor lá. Afinal de contas já faz 20 anos, né, que eu era professor de lá de Cabo Frio. Mas mesmo assim ainda é um pouco disso aí que eu estou falando. Tá? Então, se organiza ali o tempo escolar, disciplinas. Vou botar turismo na parte diversificada. Tá entendendo? Então, aonde você tem a atuação disso? Exatamente em relação ao projeto político-pedagógico. E nisso a gente vai olhar mais um slide que vamos ver já para a gente começar a nossa aula de leis educacionais, tá? Vamos a ele. Lá no livreto, você vai lá, meu amigo que está assistindo a gravação, clica lá no livreto. Olha que coisa bacana, né? Que a Turma da Mônica nos proporcionou, né? Sou fãzaço da Turma da Mônica. Lá eles chamando lá um cantor. Esse cantor, quem não conhece o Falcão, esse é um cantor brega que tem, né? Só a música dele é tudo besteira, mas é besteira que tem sentido, como ele costuma dizer. É o Falcão. Pô, aí você também vai à escola? O Cascão perguntando, né? A Mônica. Oi, criançada, a escola deixei de ir faz tempo. Mas por que vocês estão me perguntando isso? Porque todos têm que participar do PPP, do Projeto Político Pedagógico, claro. Por quê? Óbvio, né, meus amigos? Deixa eu voltar aqui para olhar vocês. Óbvio. Não é gestão democrática? Democracia não é povo? Então, a formulação do projeto político pedagógico, quem é que tem que participar? Tanto a comunidade escolar, quanto a comunidade local. Isso cai muito em prova. Já calhou de situações assim, em provas anteriores. Tá? A gente vai ter, lembrando aqui, pessoal que linkou depois, falar com a galera. Vamos ter, agora já para iniciar com matrículas em dezembro e para iniciar em janeiro, até porque a nossa prova foi adiada, né? Projeto Turma de Exercícios. O que é Turma de Exercícios? Para a gente fazer revisão de todas as matérias até a prova, tá? Para você não esquecer a matéria, ir lá e em cima de questões de provas anteriores. E o projeto de redação, para que você chegue lá com uma redação nota 10 e passe na prova de Saquarema, beleza? Já vamos começar as matrículas em dezembro, nossa turma vai começar já em janeiro, logo pós o Ano Novo. Réveillon, pum, 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 pum! Logo na primeira semana já começa a nossa turma metendo gás aí para a prova de Saquarema, exatamente para que, enfim, o pessoal passe na prova. Fala comigo. Com certeza, tá? Quem fez qualquer projeto Saquarema, tanto de orientação, quanto a turma geral, quanto o aulão, terá o preço, o valor promocional, tá? Que é o menor valor pago. Vou divulgar em todos os grupos, tá? Aí vai ter o valor do primeiro lote, segundo lote, mesma coisa que a gente faz, tá? Aí você vai ter acesso aí bacana aí a tudo isso, tá bom? Pois bem, enfim, então claro, já caiu em prova como? Olha só, a gente vai ver isso nesse projeto, a gente vai fazer, como vai ser um projeto em cima de questões, claro, a gente vai trabalhar a teoria, mas só em cima de questões, cara, tu vai ver, assim, a pergunta, a grosso modo, era assim: quem faz parte da elaboração do PPP? Aí opção A, diretor, professores, aí, só que eles iam detalhando um por um, professores, diretor, alunos,
opção B, opção C. Cara, eu vou te falar uma parada assim, meio ridícula, mas é a verdade. E é um macete. Eu tô aqui pra isso. Caso caia uma questão dessa e cai, você vai marcar a opção que tiver mais gente. Sério. A que tiver mais gente na opção. A que tiver mais gente participando, obviamente é a opção correta. Por quê? Não é gestão democrática? Demo não é povo? Então, a que tiver mais povo é a opção correta. É óbvio. É raciocínio lógico. Isso aí é óbvio. E é assim. Beleza? Fala comigo. Todo. Em todo o projeto, desde a sua concepção até a sua votação. Gestão democrática, gente. Anderson, mas na prática não é assim que funciona. Gente, outra coisa que eu costumo falar para todos os alunos que estudam comigo, já com certeza deve ter ouvido eu falando sobre isso. Brasil na prática, e a gente vai falar muito disso na teoria, na aula de legislação que vai começar agora. Brasil na prática é na teoria é completamente diferente. Agora você tem que lembrar sempre que a sua prova é uma prova teórica, beleza? Sim, representante, entre outras coisas, tá? Lembrando que a prova é teórica, então tem que responder o que está na teoria, ok? Agora, a prática não é isso que acontece. A maior parte dos casos não é. Aliás, eu nunca vi acontecer. Eu nunca vi nada na teoria exatamente na prática aqui no Brasil. Em nenhuma lei. Em nada. Mas na prática, na prova tem que ser assim, teórica. Ok? Beleza? Show de bola, né, gente? Maneiro. Bacana.